Sobre números que chamam a atenção, são dados sobre gravidez na adolescência aqui em Campinas. A Thalita Souza está ao vivo aqui com a gente nos estúdios para falar sobre esse levantamento e contar sobre esses dados para nós. Thalita, bom dia. Bom dia para você, Carol, e a todos os nossos ouvintes. Falamos então um pouquinho desses dados que Campinas divulgou nessa semana a respeito sobre gravidez na adolescência. Então, porque o município registrou 17% de redução em casos de gravidez na adolescência nos últimos 2 anos, de acordo com a Secretaria de Saúde aqui do município. No ano passado, foram 556 registros de aumento na faixa etária de 10 19 anos de idade. Segundo a Prefeitura, esse número é menor do que 2022 e 2021, nesse mesmo período de janeiro a agosto. Então, os dados referentes aí até o segundo quadrimestre é que em 2021 foram 670 casos. Em 2022, esse número caiu para 602 casos. E em 2023, no ano passado, foram 556 casos. Então, tivemos essa redução nos últimos 2 anos. Claro que o número aí é referente ao segundo quadrimestre. A Prefeitura também divulgou o número anual, então, mas ainda lembrando que 2023 ainda está sendo consolidado, ainda está sendo montado esse registro. Mas o que temos até o momento é que 2021 registrou 981 casos durante todo o ano e em 2022 foram 862 casos de gravidez na adolescência. Lembrando então, Carol, que esses dados, né, são referentes a mães aí na faixa etária de 10 a 19 anos de idade. Tá certo, obrigada, viu, Thalita, pelas informações. Essa coleta é muito interessante para a gente avaliar e analisar como é que está a situação da cidade de Campinas, que já teve há alguns anos as estatísticas muito diferentes do que as apresentadas nesse momento. Coordenadora da Saúde da Mulher da Prefeitura de Campinas, a Miriam Nóbrega, está na linha para conversar com a gente sobre essa redução de casos na gravidez durante a adolescência. Miriam, obrigada pela sua participação. Um bom dia. Bom dia, obrigada a vocês. Ao que a senhora atribui essa redução no número de casos? Esse número de casos é diversos fatores, né? Então, nós temos ações extramuros, que a gente chama, né? Fora do centro de saúde, com atuação junto às escolas, né? E também a gente tem a questão da oferta dos métodos anticoncepcionais, que nós colocamos os adolescentes como fazendo parte dos nossos protocolos dos métodos de longa duração, que são os DIUs, e hoje nós temos o DIU de cobre e o DIU hormonal para esse público, além do implante, né, subdérmico, de etanogestel, que são métodos de longa duração, então vão durar no mínimo 3 anos, de 5 a 10 anos, né, dependendo do DIU, e isso consegue melhorar muito a questão da gestação não planejada, né. Uhum. Essa oportunidade, esse oferecimento, ele também vem com orientação, porque muitas das meninas não têm acesso dentro de casa a essa informação. Sim, a informação ela é através do centro de saúde. A gente tem trabalhado com as escolas, tanto que nós fizemos um vídeo que será passado nas escolas para os professores, orientadores, pode ser passado para os adolescentes, né? Com toda essa questão da orientação da gestação na adolescência, de métodos anticoncepcionais. E essas orientações eles podem ter no seu centro de saúde de referência, na sua equipe. Né, o próprio enfermeiro pode estar fazendo isso, e se optar por esses métodos de longa duração, daí elas são encaminhadas para a inserção, que aí é realizada por médicos. Miriam, bom dia, aqui é Guilherme Pierangeli. Bom dia. Sobre essa questão dos contraceptivos, né, da prevenção à gravidez na adolescência, você acha que a postura de pais e responsáveis é algo que pode atrapalhar, por exemplo, não vou permitir que minha filha adolescente coloque um DIU, ou que utilize ou que tenha acesso, sei lá, a preservativos, enfim. A gente vê muito isso até na vacinação contra o HPV, né, que tem um certo preconceito, uma mentalidade até errada, né, de que é porque tem essa idade não vai ter relações sexuais, mas num dia vai ter, por isso tem que vacinar contra HPV, né? E você acha que isso atrapalha? Atrapalha. Você falou que são os preconceitos, vamos falar assim, né? Então, muitas vezes tem esses preconceitos com os métodos. Adolescente não pode colocar o DIU, nunca teve filho, não pode colocar o DIU, não tem nenhuma contraindicação, né? Esses métodos, eles podem ser utilizados e a gente tem que quebrar essas barreiras, né? Porque, assim, os adolescentes estão aí, estão tendo relação, não adianta, né? E o que a gente tem de função é orientar, né? Orientar no que pode ser.
né, quais as consequências, né, que são as gestações e são as doenças também. Então, a gente tem essa função de ter que orientar, e como pai, não adianta a gente falar assim, não vai fazer, né, então, assim, a gente precisa ter uma conversa mais aberta com os nossos adolescentes e permitir com que eles façam as escolhas mais adequadas, né, e a vacina da HPV é outro que é um problema, porque a gente faz a faixa etária por conta da imunidade, né, e parece que estamos fazendo a vacina, então pode ter relação, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, a gente aproveita a faixa etária que tem maior imunidade. Esse fator é bem conflituoso nas famílias, né? Entender que tem que ter Sim. diálogo e conversar. Agora, a faixa de idade, quando a gente fala de meninas de 10 anos, nós aqui na reportagem da CBN, há muitos anos atrás, a gente já viu, já acompanhou um caso, claro que sem identificar a jovem, criança de 9 anos, grávida, né? No bairro Rosiel, aqui na cidade. Além da situação da própria criança, uma quase adolescente, havia também a situação familiar, que é uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você, Miriam. As mães também foram jovens mães, jovens adolescentes que ficaram grávidas. Vocês têm sentido ou tem algum estudo nessa direção mostrando a repetição de um padrão de comportamento? Sim, tem uma perpetuação, né? Parece assim, minha mãe engravidou, adolescente, então isso daí também não tem problema, né, de eu engravidar, ela conseguiu conquistar, né, todas as coisas, mas tem um impacto na adolescência, então acho que é isso que a gente tem que também quebrar, né, assim, não é porque a mãe foi gestante adolescente, ela conseguiu, deu tudo certo, mas ela passou por diversas dificuldades que a gente pode colocar mais para frente, né, a gente pode estar mais maduro para ter um filho, então isso acontece, né, agora o que a gente tem que pensar é que essa faixa etária de 10, 11, 12, né, é uma faixa etária que está muito relacionada à violência, né, então esse é o mais complexo para a gente conseguir reduzir, porque está muito relacionado à violência. Mas o que a gente pode ofertar, né, a gente sabe, vai lá, a gente coloca, né, a gente já colocou antes em meninas de 12 anos, 13 anos, não é uma contraindicação, né, na verdade a gente está fazendo uma redução de danos, mas tem vários outros aspectos que são trabalhados também, né. Existe uma relação aí de carência afetiva ou de uma expectativa social dentro da comunidade quando essa jovem fica grávida, porque ela também tem as atenções e, de repente, a possibilidade de um relacionamento ali, o que protegeria ela numa figura masculina? Existem também alguns trabalhos sobre isso? Tem. E realmente tem muito isso, né? Assim, os ganhos, vamos falar assim, existem alguns ganhos também. Então, até às vezes financeiros, às vezes a menina entende que se ela engravidar, ela não é mais criança, adolescente, ela já é meio que emancipada dentro da sociedade familiar. Então, existem esses aspectos que também a gente precisa mostrar que não precisa ser esse meio, né? Que pode ser conquistada essa independência por outros meios e não de uma gravidez que vai ter uma repercussão para ela e para um bebê. Mas com certeza existe. A gente fala que a questão de não ter um projeto de vida, um ideal, eu quero fazer isso, eu quero chegar nisso, daí também impacta. Né? Assim, eu não tenho nada, então eu vou ter um filho, que aí pelo menos é alguma coisa minha. Então, assim, esse é um outro aspecto bem complexo. Muito. Mas que bom que a prefeitura está oferecendo informação, contraceptivos, né? E esse acesso, ele está facilitado? Então, o acesso é através do centro de saúde, né, em que ela pode procurar a unidade, passar no acolhimento e falar que ela quer método. E a gente deu como uma consigna de que a adolescente precisa ser atendida, precisa ser vista, né, porque se a gente não fizer isso naquele momento, provavelmente ela vai voltar grávida no mês seguinte, né. Então, a gente precisa atuar como serviço de saúde, a gente precisa atuar nesse fato, né. Estamos trabalhando com as equipes, estamos com a oferta desses métodos, estamos fazendo treinamentos das equipes, né, na inserção. Então, a gente tem trabalhado. Lógico que são vários caminhos aí, né? A gente está com esses métodos tem 1 ano, 2 anos, né, que a gente está colocando. O implante começou primeiro e agora realmente efetivo a gente colocou o DIU, né, o hormonal, que a gente já tem o DIU de cobre. E a gente tem trabalhado com as equipes nesse sentido. Miriam, só para a gente finalizar, né, até para o ouvinte entender melhor, né? Além do ponto de vista social, que muitas vezes isso acontece até em pessoas que não têm condições de criar criança até por conta da idade, não tem emprego, não tem nada ainda, né? Acaba ficando na responsabilidade dos pais. Mas do ponto de vista de saúde, por que é tão importante combater a gravidez na adolescência? São gravidez muitas vezes de risco?
por que tem essa necessidade desse combate, para ficar bem claro? Então, justamente porque é um corpo em desenvolvimento, então ele não está completamente desenvolvido. Quando ela engravida, vai ter uma competição entre a mãe e o bebê, né, em que ela pode ter repercussões para a mãe, como anemia e outras complicações, e para o feto, por exemplo, nascendo um bebê pequenininho. Além de a gente ter mais riscos, a gente tem mais riscos de fazer hipertensão gestacional, do diabetes, de aí ocasionar um parto prematuro, e aí todas as repercussões para o bebê, né. Então, nós temos várias complicações, tanto para a mãe quanto para o bebê numa gestação nessa faixa etária. Perfeito. A gente quer agradecer a Miriam, e lógico que o número é bom, a redução de 17%, mas a gente já percebeu pela própria fala da Miriam que muito trabalho ainda tem que ser feito e precisa ser feito no tempo adequado para evitar que essas adolescentes tenham uma gravidez precoce. Miriam, muito obrigada pelas informações e orientações, viu? Obrigada a vocês. Então, a solicitação, gente, para ter acesso aos contraceptivos precisa ser feita mas tem que ser feito no centro de saúde. São 67 em Campinas e tem endereços com horário e funcionamento na página da Secretaria da Saúde, lá no portal.campinas.sp.gov.br, que é o site da Prefeitura de Campinas. A gente conversou, portanto, com a coordenadora da Saúde da Mulher da Prefeitura de Campinas, a Miriam Nóbrega, aqui na CBN Campinas. Repórter CBN.